Oi, amores, bom dia! E aí, como é que vocês estão? Hoje é terça-feira, hoje é 1º de dezembro de 2020. Olha só, estamos aí iniciando um novo mês, né? O último mês do ano, um mês muito aguardado por todos, mês de férias, mês, de Natal, de Ano Novo. Mas como vocês ainda não estão de férias, nós ainda temos algumas aulas, então peço que vocês abram o livro de vocês aí na página 59, então vamos aproveitar esses nossos últimos dias de aula, que aí vocês vão poder aproveitar depois que ficarem de férias, dormir bem muito, não ter que acordar de manhã para assistir aula, e nós nos encontramos só em janeiro, mas enquanto isso vamos para a aula. Hoje a gente vai falar de quarta capa, então na página 59 aí de vocês tem quarta capa. Vocês sabem o que é quarta capa? Já ouviram falar? A gente vai ler um pouquinho essas informações aqui dessa página para a gente poder entender o que é essa quarta capa. Começa dizendo assim, questão 1. Você já percebeu que alguns livros têm um texto na última capa? Vocês já prestaram atenção nisso? Se você respondeu sim, conte aos colegas se já leu textos como esse. Se você respondeu não, visite com a turma a biblioteca de sua escola. Pegue alguns livros e leia os textos da quarta capa. Em sua opinião, qual a finalidade desses textos? A gente sabe que nós não podemos fazer isso porque não estamos juntos na escola, tá? Mas não tem problema que a gente vai descobrir o que é essa quarta capa. Na questão 2, ele diz assim: leia a quarta capa do livro ABC da Meninada. Aí começa assim, O ABC de Crispiniano Neto consegue, em admirável síntese, ser uma porção de ABCs, pois é início de caminho e passeio pela rima. É a emoção que salta de palavras tão simples se modelando em pensamentos tão sábios. Representa a obra para leitura em classe, mas não deixa de ser leitura de casa, de pomar e de jardim, de todo canto, de qualquer parte. É livro que, furtivamente, a mãe ou o pai tiram da mochila da criança adormecida, para reler, recordar e sorrir, e depois devolvê-la ao lugar de origem. O ABC de Crispiniano é coisa para criança, para moços e para velhos. É leitura obrigatória para alunos e para professores. Mais que um livro, parece roteiro de passeio pela saudade. É um retorno à poesia e ao encanto da criança que se esconde em todo adulto. Esse é a quarta capa do que o Celso Antunes escreveu, cujo nome do livro é ABC da Meninada. Aqui ao lado ele traz 3 palavrinhas que estão sublinhadas no texto e ele traz o significado dessas palavras que temos: admirável, que causa admiração, que encanta, que surpreende; síntese, que quer dizer resumo; e furtivamente, quer dizer às escondidas. E aí, vocês leram, vocês entenderam? Deu para pensar, deu para entender, imaginar o que é a quarta capa? Conseguiram? Vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui o livro que vocês leram, O Menino que Queria Ser Árvore. Observem, esta é a capa do livro, né? Se a gente for contar, a gente contaria capa número 1, né? A gente sabe que a capa do livro, ela é mais durinha, né? Deixa eu tirar essa folha aqui. Temos as folhas aqui dentro, mas a capa, ela se destaca por ser mais durinha, né? A gente tem a capa, tá? A gente tem aqui, se a gente fosse colocar, numerar 1, 2, aqui número 2, número 3, lá no final do livro, então a gente está no final, número 3 e número 4. Então, chegamos à quarta capa do livro. A gente poderia dizer assim, atrás do livro, olha aí a parte de trás do livro, mas se chama quarta capa. É a parte em que vem o que, gente? A sinopse, aquele pequeno texto, aquele pequeno resumo, né? Que vocês até criaram para contar um pouquinho daquela história, para chamar o leitor, para despertar o interesse dele para ler esse livro. Então, a quarta capa é o final do livro aqui, Essa capinha aqui fica por trás do livro, né? Atrás do livro, tá bom? Que traz a sinopse, tá bom? Na página 60, nós estávamos na 59, vamos para 60. Ele diz assim, questão 3. Quem escreveu esse texto da quarta capa? Vocês leram, né? Nós lemos juntos aqui, mas vocês podem ler novamente. Tem aqui o nome da pessoa que escreveu essa quarta capa. Quem foi? 4. Releia o início do texto. O ABC de Crispiniano Neto. A.
As palavras A, B, C fazem referência a quê? A, B, C. Temos aí o A, acentuado, pontinho, o B é acentuado, temos um ponto, e o C é acentuado também, ponto e vírgula. Aí tem o nome do Crispiniano Neto. Ele diz assim, essas letrinhas, né, essas palavras, se referem a quê? E aí? B, quem é Crispiniano Neto? E aí? Lembrando que a quarta capa, ou seja, o que vem contido na quarta capa, a sinopse, fala do livro. E se vocês voltarem e fizerem uma leitura, não vou falar muito para não dizer a questão, né? Ele está falando aí do que vem falando o livro e talvez de quem escreveu esse livro, né? Então ele diz, quem é Crispiniano Neto? Se tiver dúvida, volta e lê novamente esse texto da quarta capa, tá bom? Questão 5. O autor do texto da quarta capa usa a expressão admirável síntese para se referir aos poemas de Crispiniano. É possível dizer que essa expressão revela uma opinião positiva em relação aos poemas ou não revela nenhuma opinião em relação aos poemas? E aí? 6. Releia agora o segundo parágrafo e assinale a afirmativa correta. Vocês vão ler lá o segundo parágrafo e vão marcar o que está correto. Seria o quê? O livro agrada a crianças e adultos, ou alguns poemas foram escritos especialmente para crianças, outros para adultos. E aí, para você responder essa questão 6, tem que voltar e ler o segundo parágrafo, tá bom? E por último diz, em sua opinião, esse texto de quarta capa serve como incentivo para a leitura do livro? Discuta isso com os colegas e o professor anota sua conclusão. Então aqui vocês vão colocar a opinião de vocês. Esse texto da quarta capa serve como incentivo para a leitura do livro? E aí? A gente já fala muito sobre isso. Serve como incentivo para a leitura do livro? E aí? Ele traz uma pequena informaçãozinha para a gente aí no final. Ó. O texto de quarta capa de um livro tem a finalidade de fazer o leitor se interessar pela obra. Esse texto pode apresentar opiniões e também comentários sobre o conteúdo do livro. Então, aqui ele diz que aquela informaçãozinha que vem lá atrás na sinopse, tanto pode ser falando sobre a obra, como pode ser falando sobre quem escreveu a obra, tá bom? Na maioria das vezes é falando mesmo da obra, tá bom? Nossa aula por hoje foi só, espero que vocês tenham gostado. Lembrando, qualquer dúvida, eu tô aqui para ajudar vocês, tá bom? Beijos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.